Hoje eu gostaria de ministrar algo que está aí no seu boletim, se você quiser abrir a sua revista para acompanhar a ministração. A ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo diz nesse texto que nós não devemos conhecer a Jesus segundo a carne. O que é conhecer a Jesus segundo a carne? É conhecer Jesus de maneira natural, ou conhecer apenas o Jesus histórico, o Jesus que está nos livros de história. Isso não tem poder para transformar a vida de ninguém. Então Paulo diz: se antes eu conheci a Cristo dessa maneira natural, com essa perspectiva carnal, hoje já não o conheço dessa maneira. Mas veja, eu gostaria de aplicar o texto, ou extrapolá-lo para além disso. E gostaria de dizer para você que nós não devemos conhecer nem a nós mesmos segundo a carne. Não devemos conhecer nem o nosso irmão segundo a carne. E não devemos olhar nem para o ímpio segundo a carne. Mas devemos aprender a ver segundo o Espírito. Quantos querem aprender em nome de Jesus? 2 Coríntios 5,16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Observa, Paulo não está falando só de Cristo. Paulo está dizendo: ninguém, da agora em diante, eu não conheço ninguém segundo a carne. Eu não emito opinião natural e carnal a respeito de ninguém. Mas ele diz, inclusive, de Cristo. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, com a ótica natural, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, olha que interessante, esse "e assim" está ligando ao verso anterior. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, a realidade. Primeiro eu gostaria de falar sobre você mesmo. Como é que nós devemos olhar ou conhecer a nós mesmos? Muitos de nós olhamos para nós mesmos na ótica natural, carnal. E quando você olha para si mesmo com a sua ótica natural, você vê apenas o que os seus olhos naturais podem ver. E isso produz o que em você? Desânimo. Produz desânimo. Produz o que em você? Prostração. Produz o que mais? Mais incredulidade. Alguém fez uma pergunta aqui hoje, não me lembro mais onde é que está, e ele dizendo o seguinte: pastor, como é que eu posso ser controlado pelo Espírito? Tenho um problema com a ira, e quando eu vejo, olha eu irado de novo, tem jeito de mudar o que eu sou? A pergunta é: o que você é? Se você olhar para você com a ótica natural, você é um homem iracundo, você é uma pessoa irada. Mas o que a palavra do Senhor diz a seu respeito? Se alguém está em Cristo, é o quê? Essa nova criatura é irada? É rancorosa? É estourada? Violenta? Não! Mas espera aí, o que eu estou vendo é outra coisa. É exatamente essa questão. Todo aquele que é natural, e o Espírito Santo tem me inquietado, desde quando eu preguei para os irmãos aqui a respeito de Ló e Abraão, eu ando inquieto com essa questão de perspectiva natural, ótica humana. Ló, ele era justo, como Abraão, pela fé. Ló poderia desfrutar da herança junto com Abraão, mas porque ele tinha uma perspectiva humana, natural, ele foi armando tenda, até cair em Sodoma. Muitos de nós também não temos avançado, porque está nos faltando a perspectiva espiritual da coisa. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não fale, ou não conheça, ou não olhe para você mesmo na perspectiva da carne. Olhe com os olhos da fé. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Entende? Ah, mas não é isso que eu estou vendo. É porque as coisas do Espírito, elas são pela fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que nós não vemos. Se você quer andar por fé e quer ver ao mesmo tempo, isso já não é mais fé.
Para ser fé, não pode ser baseada em vista. Você tem que continuar crendo e falando: eu sou nova criatura. Eu não sou alguém que anda irado. Mas você ficou irado agora. Fiquei mesmo. Mas eu sou nova criatura. Veja, você não vai negar o erro. Você não vai negar que errou. Entende? Seria desonestidade dizer que você não ficou irado. Se alguém falar para você: você ficou irado agora, você não vai negar dizer: não fiquei. Repita comigo. Não. Você vai dizer para a pessoa. E vai dizer para Deus também. Mas você sabe que até na hora de confessar pecado, é diferente a confissão do pecado daquele que vê no espírito, daquele outro que vê na carne. Como é que aquele que vê segundo a carne confessa o pecado? Ah, Jesus, pequei de novo. Não sei o que eu faço mais, já fiz de tudo, para mim parece que não tem jeito. Oh Jesus, eu sou carnal demais, sou irado demais. É assim que ele confessa. Ele confessa reafirmando a sua visão carnal. Como é que alguém espiritual confessa o pecado? Senhor, eu pequei, mas eu sei que eu sou nova criatura. Eu pequei, mas eu sei que eu sou justiça do Senhor em Cristo. E na verdade eu pequei porque por um momento eu esqueci que eu era nova criatura. Mas eu quero diante do Senhor me lembrar novamente. Quer dizer, ele não nega que aconteceu, mas ele reafirma a verdade do Espírito, não aquilo que ele está vendo. Loucura isso, não é não? Pastor, o que você está falando aí é um negócio muito louco. Você está querendo que eu tenha que negar a realidade? Não quero que você negue. Eu quero apenas que você afirme aquilo que você não vê, e não reafirme aquilo que aparentemente o diabo está mostrando para você. Porque o diabo sempre quer te trazer para o terreno dos sentidos. E ser carnal é viver no mundo das sensações. Vista, tato, né, cheiro. Quando o diabo traz você para o mundo das sensações, você vai ver as coisas na carne, mas você é derrotado nessa dimensão. Mas o Espírito quer te trazer sempre a dimensão da fé. Fé é levar a sério aquilo que Deus diz a seu respeito. Está me entendendo? Deus disse que eu sou nova criatura, então é isso que eu sou. Mas não é isso que eu estou vendo. Mas eu não ando por vista, eu ando por fé. É pela fé que nós somos nova criatura. A introspecção não procede do Senhor. Mas lá em 2 Coríntios 3,18, projeta por gentileza. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Presta atenção. O texto não está dizendo que nós contemplamos a Jesus diretamente. O texto diz que nós contemplamos a Jesus como por espelho. Mas quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê você mesmo, filho. Paulo está dizendo: sabe quando é que você é transformado? Quando você olhar no espelho e começar a ver Cristo dentro de você. Quando você olha no espelho, o Senhor te pergunta: o que você está vendo? Você fala: estou vendo carnal. Tom, errou. Aí ele põe o espelho de novo: o que você está vendo? Ah, eu estou vendo um impuro, sensual, mentiroso. Errou de novo. O Senhor põe um espelho na sua frente. Ele pergunta: o que você está vendo? Fala: eu estou vendo Cristo em mim, esperança da glória. Aí os anjos dizem: amém. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso não é você que está dizendo, é o que está na Bíblia. Não é? Colossenses 1,27 diz o quê? O mistério que esteve oculto de séculos e gerações, agora foi revelado aos santos de Deus. Qual que era o mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você olhar no espelho e ver Cristo, presta atenção, não é que você vai ver Cristo na sua carne. Você não conhece mais ninguém segundo a carne, então você não conhece a si mesmo também segundo a carne. Você vai ser transformado na medida em que você vê Cristo em você. Agora, eu só posso ver aquilo que a palavra diz que está em mim. E a palavra do Senhor diz que Cristo está em mim. E por isso, Efésios diz: habite Cristo pela fé nos vossos corações. É pela fé. Tudo é pela fé. Na vida cristã, tudo é pela fé. Esse irmão que está preocupado com a ira, como é que ele vai ser transformado? Quando ele esquecer a ira e se concentrar em Cristo.
quanto mais ele enxergar Cristo, mais espontaneamente ele manifesta Cristo. A vida cristã, na cabeça de muita gente, e isso muitas igrejas ensinam, é resultado em algumas igrejas ensinam isso. Alguns irmãos pensam que a vida cristã é resultado de alguma técnica, é resultado de algum esforço seu. Então, o Senhor disse que eu não posso ter ira, então eu vou te ensinar 10 passos de como vencer a ira. Veja, se for assim cristianismo, qual que é a diferença das outras religiões? O muçulmano ensina 10 passos de como vencer a ira. O budismo ensina 2.000 passos de como vencer a ira. Só não ensina domínio próprio, né? É coisa engraçada que o budismo adora um Buda gordo, né? Como é que o cara pode ser gordo e falar de domínio próprio ali, né? E virou um Deus. Bom, não quero falar disso, olha pra cá. Essa é uma coisa que eu fico pensando quando eu fico olhando o cara ali adorando. Olha pra cá. Se o cristianismo é isso, então qual a diferença de outras religiões? Cristianismo não é questão de fórmula que você segue. Cristianismo é uma questão de fé. Fé. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é relacionamento e fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a transformação cristã não é fruto do seu esforço. É claro que você não quer o pecado. É claro que você foge do pecado. Paulo diz isso. Fugir das paixões, fugir da ocasião. Entendeu? Mas a mudança dentro de você, quem faz é o Espírito Santo. Ele faz e você nem percebe. Quando você vê, fez. Aquela situação que você sempre ficava irado, um belo dia você não fica mais. E alguém fala, você mudou. Como aconteceu? Qual o seu segredo? Você fala, não sei como aconteceu. Ele fez. Enquanto eu dormia, ele fez. Porque eu não vi a hora que ele fez. Esse é o verdadeiro cristianismo. É quando você não é capaz de explicar. É obra dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Agora, como isso vai acontecer? Você aprendendo a ver aquilo que a palavra do Senhor diz que é para ver. E o texto de Paulo diz, 2 Coríntios 3,18, que vemos como espelho. Ou seja, eu olho para o espelho, se eu tiver uma visão carnal, eu vou ver a mim mesmo. Se eu tiver uma visão espiritual, eu vou ver Cristo em mim. Cristo em mim, essa é a minha realidade. Mas é por fé. É um espelho que transmite fé. Tiago 1, verso 23. Tiago diz algo interessante, ele fala assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele só ouve, mas não pratica, ele é como o homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas depois ele se retira e se esquece de como era a sua aparência. Um versículo misterioso esse, parece que não tem relação nenhuma. Tiago está dizendo, quando você ouve a palavra e sai e nada acontece, você é como alguém que olhou no espelho e esqueceu como é que você era. O que Tiago está falando? A mesma coisa de Paulo. Tiago está falando o seguinte, quando você olha no espelho e você vê a sua identidade e você crê, quando você sai, você não esquece dela. Mas aquele que ouve a palavra é como esse que olhou no espelho, mas como ele não enxergou a identidade dele, ou talvez ele não levou a sério, não creu, ele sai e não pratica, não vive de acordo. Por quê? O nosso comportamento é resultado da nossa crença. Então Tiago diz, olha para o espelho e não esquece da sua identidade. Você é uma nova criatura em Cristo, você é um novo homem em Cristo. E aí quando você sai, você vai se lembrar da sua identidade. Aí quando você se lembrar da sua identidade, você vai cumprir a vontade de Deus. Essa é a diferença. Alguém fez uma pergunta muito jóia hoje aqui, que é sobre a lei. E a pessoa diz o seguinte: pastor, o senhor tem falado muito de justiça própria, que justiça própria é viver debaixo da lei. Então devemos rejeitar a justiça própria. Mas rejeitar a justiça própria não é rejeitar a lei. E rejeitar a lei não é rejeitar os mandamentos de Deus. Em outras palavras, como é que nós podemos viver sem os mandamentos de Deus? Essa é a pergunta no final das contas. Então como é que é essa história de ser liberto da lei?
Eu tenho ouvido muito, né, os alunos, principalmente alunos do seminário da turma especial, alguns têm me mandado e-mails falando isso, que agora eles não aceitam mais disciplina nenhuma. Diz que o nosso seminário é muito legalista. Por quê? Porque disciplina é lei, eles não estão debaixo da lei mais. Muito legal, mas ninguém vai falar comigo nada ainda, só falam entre eles. E toda vez que um outro aluno exorta o outro, não estou debaixo da lei. Presta atenção. Você acha que quando Paulo diz que fomos libertos da lei, ele está dizendo que nós não temos lei mais nenhuma? Não, nós temos agora a lei de Cristo. Deixa eu explicar isso para você. Veja, no Velho Testamento, a lei era favor merecido. A pessoa tinha que cumprir o mandamento para receber a bênção de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Viver na justiça própria é isso, é tentar cumprir mandamentos para merecer bênção. Não estamos mais vivendo no Velho Testamento. E o crente que vive na justiça própria ainda está vivendo na lei, e por isso perde o favor, se desliga de Cristo, decai da graça. E como é no Novo Testamento? No Novo Testamento é o contrário. Nós somos abençoados, e porque somos abençoados, nós cumprimos a vontade de Deus, o mandamento. Então, a motivação é outra. Eu não cumpro o mandamento para ser abençoado. A motivação é, eu cumpro o mandamento porque eu fui abençoado. Então, como é que é a exortação no Novo Testamento? Vamos imaginar, no Velho Testamento, por exemplo, acho que não tem esse mandamento no Velho Testamento, mas vamos supor que tivesse. Não fique magoado com o seu próximo. E se ficar magoado com o seu próximo, as pragas te alcançarão. E aí quando um próximo te faz algo errado, você fica, ai meu Deus, eu não posso ficar magoado com ele, o que eu faço? Não, a praga vai vir. Isso é lei. O que é graça? Na graça eu tenho liberdade de ficar magoado com meu irmão? Não. Mas por que Paulo diz que você não vai ficar magoado com ele? Paulo diz, você foi muito perdoado. Lá na cruz, quando você era inimigo de Deus, Jesus levou todos os seus pecados e Deus te perdoou completamente. Então, por que você foi tão perdoado? Libera perdão sobre os outros agora. Entendeu a diferença de Velho para o Novo Testamento? Ambos vão perdoar, mas por motivos distintos. No Velho Testamento é perdoar para ser abençoado. O Novo Testamento é, eu perdoo meu irmão porque eu fui perdoado. O Velho Testamento, por exemplo, não roubarás. E aí ele está tentado a roubar. Mas se ele roubar, vai vir a maldição sobre ele, porque o ladrão é amaldiçoado. Esse é o Velho Testamento. Como é que é o Novo Testamento? O crente pode roubar hoje? Mas por que ele não vai roubar? Por que ele não vai roubar? Porque agora ele é filho de Deus. E ele pode pedir o que quiser para o Pai. E aquele que tem porque Deus deu. Mas você vai ter porque você é herdeiro agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não preciso de roubar porque eu posso pedir. Todo que pede recebe. Entende o que é o Novo Testamento? Não é lei para ser abençoado, mas é cumprir a vontade de Deus porque eu já fui abençoado. A lei diz, não cobiçarás. Eu posso cobiçar agora? Não, claro que não. Mas por que eu não vou cobiçar? Porque eu tenho medo da praga, da maldição? Não, eu não vou cobiçar porque Deus me dá, basta eu pedir para Ele. Eu não preciso de querer ter o do meu próximo, Deus dá para mim. Eu não preciso de cobiçar o carro dele, Deus vai dar um carro para mim. Eu não preciso de cobiçar a mulher dele, Deus vai dar uma mulher para mim. Eu não preciso de cobiçar o dinheiro dele, Deus vai dar o dinheiro para mim. Porque eu sou filho. Entendeu? A abordagem é outra. Acho que eu preciso falar mais disso. Semana que vem eu vou continuar esse tópico. Por quê? Porque muitos irmãos não entendem o que é ser liberto da lei ainda. Estou falando disso há 3 anos. Mas até hoje não entendem. E aí eles ficam pensando que lei... Presta atenção, graça não é permissão, graça é provisão. Está me ouvindo? Aquele que entende a graça como permissão para pecar, não entendeu nada ainda. Imagina se Jesus viria morrer na cruz
para te permitir pecar à vontade. Não, Ele veio morrer na cruz para te libertar da escravidão do pecado. Então graça é provisão para viver uma vida santa, que você não tinha antes, mas tem agora. Não é na sua força, na força dEle, pelo poder dEle, para que a glória seja dEle. Você deve se lembrar quando você estudou português lá no ginásio. Os verbos tinham modos e tempos, lembram disso? Então os tempos, você sabe, é presente, passado, futuro, né? Presente, pretérito, né? Que vai usar um linguajar bonito, e futuro. Mas e os modos? Então o primeiro modo que se aprende é o modo indicativo. O outro modo que se aprende é o modo imperativo. Quantos se lembram disso? Eita, eu não sei porque eu lembro dessas coisas, para ensinar para você aqui hoje. Veja bem, existe imperativos de Deus no Novo Testamento? Sim ou não? Existe ou não existe? Aquele que roubava, não roube mais. Que mentia, para de mentir, né? Aquele que estava magoado, perdoa. Tem imperativos, não tem? Mas você não deve ler os imperativos sem antes entender o indicativo. O indicativo é aquilo que aponta, indica. Primeiro você olha para Cristo. Uma vez que você olha para Cristo e olha para a obra do Calvário, aí você está apto a cumprir os imperativos de Deus. Eu olho para o indicativo do Calvário. Ele me amou muito, como o pastor Naor tem pregado. Ele me amou muito. Como é que eu posso odiar o meu irmão? Aí eu posso entender o imperativo. Eu não vou odiar ninguém, porque eu entendi o indicativo. Estou complicando ou estou ajudando? Você não sabe o esforço que é para te contar essas coisas. Se soubesse o esforço, você guardava com muito carinho. Lembra daquela brincadeira de criança? Guarda esse anel com muito carinho, bem guardadinho. Porque se você entende isso, a vida é mudada. Então, não é uma questão mais de cumprir a lei para ser abençoado. Não, a questão é: você é abençoado. Você já é abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes, porque você está nele. Eu poderia colocar uma outra abordagem. Paulo coloca, o Velho Testamento diz: não adulterarás. Se adulterar, vai ser apedrejado. Maldição na sua vida. Aí vem o Novo Testamento. No Novo Testamento eu estou livre para adulterar, irmãos? Não. Paulo fala o quê? Paulo fala: filho, como é que você vai adulterar se o Espírito Santo mora dentro de você agora? Quando você vai num prostíbulo, você está levando o Espírito Santo com você. E quando você se une a uma prostituta, ela tem demônio, você tem Espírito Santo. E a Bíblia fala que vocês vão virar uma só carne se você fizer sexo com ela. Paulo diz: como é que você tem coragem de levar o Espírito Santo no prostíbulo? Pensando assim, as coisas mudam completamente a dimensão. Então não é, eu não vou deixar de pecar, eu não vou abandonar o adultério porque eu tenho medo da praga, porque eu tenho medo do demônio me pegar. Não, eu vou deixar porque eu amo tanto esse que me amou e veio morar dentro de mim. Como é que eu vou cometer essa irreverência com ele? De jeito nenhum. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que o divórcio é tão ruim? Por que nós somos contra divórcio? Amamos os divorciados todos, entendemos que a graça de Deus os alcança. O favor de Deus alcança a todos. Não fique se condenando. Preste atenção. Mas por que o divórcio é ruim? Porque o casamento foi feito para representar, Paulo diz, a união de Cristo com a igreja. Quando Adão se uniu a Eva, estava representando Cristo e a igreja. Se existe divórcio, isso quer dizer que Cristo pode divorciar da sua igreja. Isso significa que você não tem segurança, que Ele pode cansar de você e arrumar outra noiva, outra esposa. Mas Cristo é fiel. Ele fez uma aliança com você. Alguém me perguntou essa semana: pastor, quando é que o casamento é consumado? Isso é uma pergunta interessante, porque tem alguma pegadinha por detrás. E eu sei qual é a pegadinha. É que tem gente por aí que ensina que o casamento é consumado no ato sexual.
Então eles dizem, se você fez sexo da sua vida com 50 mulheres, você foi casado com as 50. Qual que é o erro desse ensino maligno? Diminui o valor do casamento, torna divórcio uma coisa corriqueira. Porque se você foi casado com essas 50, você vai ter que divorciar delas, você vai ter que separar delas. Aí virou uma coisa corriqueira, perde a seriedade. Eu falei para o irmão, casamento, ele é homologado na hora que o pastor fala para o cidadão, repete comigo, eu empenho a minha palavra, faço com você uma aliança, um juro, vou ficar com você para o resto da vida. Isso tem que ser público, tem que ter gente para ouvir, tem que ter testemunha para poder falar, e uma vez que ele fala isso, acabou, casou. Por que Jesus casou com você? Porque ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança, chamada de nova aliança. E essa aliança é inquebrável. Se a aliança de Cristo com a igreja é inquebrável, a outra também tem que ser. Ah, pastor Luiz é legalista, prega a graça, mas é uma graça misturada. Agora está me acusando disso. Uma modéstia à parte, conheço poucos que entendem de graça mais do que eu. E você dizer que eu estou pregando lei, é porque você não entendeu ainda nem o que é graça. Entendeu? Quem vive na graça, esse vive santamente, não o que é cheio de justiça própria. Entendeu? Viver na graça não é ter permissividade, é ter poder para fazer a vontade de Deus. Poder, porque Ele habita em você, Ele é que é sua força. Minha força não é minha, eu não faço na minha força, faço na força dEle, aleluia. Eu sinto o Espírito confirmando na minha vida aqui. Eu sinto quando eu falo certas coisas, o Espírito Santo vem na hora me dizer amém no meu coração. Ele está me dizendo, fala, amém. Por quê? Porque essa é a verdade. Nós é que cumprimos a lei. Nós que não andamos na carne, que não circuncidamos na carne, nós que não andamos atrás de merecer a bênção de Deus, nós cumprimos a lei, porque o favor de Deus te alcançou. Você tem que ver a si mesmo, porque você está em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Pare de falar de você diferente do que a Bíblia diz. Hoje em dia ninguém tem Bíblia mais, né? Vamos imaginar essa revista aqui. Essa revista, não estou condenando não. Vou falar a Bíblia porque eu sou místico, eu acho que a Bíblia é mais poderoso. Vou pegar esse papel e vou colocar dentro da Bíblia. Aí eu vou dizer que esse papel está em Bíblia. Entendeu? Em Bíblia, entendeu? Em Cristo. Cristo é essa Bíblia. Assim, se essa Bíblia vai lá para a África, o papel vai junto. Se essa Bíblia for crucificada, o papel foi crucificado. Se essa Bíblia foi elevada ao céu, o papel foi levado junto. Porque tudo que diz respeito a ela vai dizer respeito ao papel agora também. Esse papel é você. Você foi colocado em Cristo. Qual que é o limite dessa ilustração? É que o papel aqui na minha Bíblia não está colado. A verdadeira ilustração, esse papel tinha que estar aqui misturado, amalgamado, colado de tal maneira que não pode ser arrancado mais. Ninguém separa você mais de Cristo. Por isso Paulo diz em Romanos 6, olha, seu velho homem morreu, você agora é uma nova criatura. Por quê? Porque você está nele. Quando ele morreu, você morreu também. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou também. E agora ele está sentado no trono. Você está sentado no trono? Pastor, não exagera, eu estou sentado aqui agora. Presta atenção, é uma questão de posição. É uma questão de posição. Não é uma questão física, carnal. Não leia a Bíblia com olhos da carne. A rainha Elizabeth está no trono da Inglaterra? Sim ou não? Mas a rainha da Inglaterra está aqui no Brasil. É só um exemplo. Ela está lá em São Paulo, foi no Rio de Janeiro para ver as Olimpíadas. Mas ela está no trono da Inglaterra? Sim, mas ela não está naquele momento sentada no trono. Até porque não dá para ficar sentado no trono 24 horas por dia. Dá para imaginar a rainha da Inglaterra? Eu preciso muito agora sair do trono. Porque eu preciso de ir a um lugar.
que angústia da rainha. Sim, porque ela senta no trono branco também. Olha para cá. Ela não fica sentada no trono o tempo inteiro, mas ela está no trono. Você agora está sentado aqui, mas você já está no trono, porque você está em Cristo, em Bíblia. Lembra do que eu te falei? Então isso muda a sua perspectiva completamente. Você se vê com outros olhos. Veja-se como Deus vê, como a palavra do Senhor diz a seu respeito. Não siga as mentiras do diabo. Deixa eu te contar uma historinha. Dizem que certa vez, numa aldeia muito distante, num tempo muito remoto, não existia espelhos. E tinha uma moça muito bonita. E todo mundo dizia o tanto que ela era linda. E todo mundo queria andar perto dela porque ela era tão linda. E os rapazes olhavam para ela porque ela era tão linda. As outras moças queriam ser amigas dela porque ela era tão linda. Mas um dia apareceram as outras moças invejosas. Começaram a dizer: você não é tão linda assim. E a outra falou: na verdade você é feia. Feiosa. E elas se juntavam quando ela passava e dizia: lá vem ela, feia, 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 feia. Essa é a tática do diabo, repetir até você acreditar. E a menina acreditou, ficou deprimida, parou de se relacionar com as pessoas, porque agora ela pensava: eu sou feia. E ela ficava sozinha. Mas um dia ela vai na beira de um lago, não estava ventando, e ela olha no lago, e o lago virou um espelho. E ela olha, e ela vê alguém, olha para trás, não tem ninguém. Ela olha e fala: sou eu. Peraí, eu não sou feia, eu sou bonita. Na hora que ela olhou no espelho, a mentira desfez. Mas as outras continuaram falando que ela era feia. Mas agora, todas as vezes que ela começava a achar que era feia, ela voltava no lago, olhava no espelho da água e dizia: não, eu sou bonita. Essas meninas feias, na minha ilustração, é o diabo. Acho que você entendeu. O espelho é a palavra. A palavra de Deus é o espelho. Mas o diabo quer te convencer que você não é. Eu não quero falar de beleza, ainda que você é muito bonito também, porque Deus não criou ninguém feio. Presta atenção. E a beleza de Cristo está em você agora. Mas eu não quero falar de beleza, eu quero falar de outras verdades que o diabo fala que é mentira. Quando você fala: eu sou justo, o diabo fala: não é, você não é justo. Você é pecador, você erra, você é inconstante. A Bíblia fala: você é justo, foi justificado. Enquanto você não tem um espelho, você acredita na mentira. Olha no espelho e vê o que o espelho está dizendo a seu respeito. Mas o espelho da palavra: eu sou justo em Cristo. Amém? Eu estou sendo transformado de glória em glória. Eu sou uma nova pessoa. À medida em que você crê naquilo que a palavra de Deus diz, essas coisas vão se tornando realidade na sua vida. Cuidado com as mentiras do diabo que vão se repetindo, e às vezes você mesmo vai concordando com a mentira. Você mesmo vai dizendo amém à mentira. Muda a sua postura hoje. Muda a sua postura hoje. Comece a declarar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Ah, meus amigos dizem que não é assim. Seus amigos são apenas as amigas invejosas da minha história. Fique com o que a palavra de Deus diz. Mas eu não estou vendo. Você não precisa de ver, basta apenas crer. Porque Paulo diz: a ninguém conheço mais segundo a carne. Segundo a carne depende de ver, mas conhecer pelo Espírito depende de crer. Quantos querem ver pelo Espírito aqui? Segunda coisa, não é somente a nós mesmos que não devemos conhecer segundo a carne. Não devemos também conhecer o nosso irmão segundo a carne. Isso é uma coisa frequente. Quanto mais você olha para o irmão segundo a carne, mais desanimado você fica. Só vê defeito. E por isso você se torna extremamente crítico. Mas pastor, os irmãos erram, eu vou ignorar o erro? Não, você não vai ignorar o erro. Lembra, a mesma coisa com relação a você. Quando você erra, você vai ignorar o erro? Não. Quando o irmão erra, vai ignorar o erro? Também não. Mas
Tem uma exortação que é segundo a carne, e tem uma exortação que é segundo o Espírito. Qual que é a exortação segundo a carne? Vamos imaginar que o irmão mentiu. Ele mentiu. Mas você vê ele de maneira natural, na carne. E você exorta ele como? Irmão, você é mentiroso, você não tem caráter. Se você não mudar, você não vai ter a bênção de Deus na sua vida. Se você não mudar, não vai ter relacionamento na sua vida, porque você é mentiroso. Pergunto para você, ele é mentiroso ou ele é uma nova criatura? O que ele é, irmão? Pastor, como é que eu posso exortar então se a nova criatura mentiu? Diga para ele isso. Fala, irmão, eu tenho que te falar algo. O que você está fazendo não está batendo com o que você é. Você não é isso. Você não é mentiroso. Os filhos do diabo são mentirosos. Você é filho de Deus agora. Você fez algo que não combina com você. Pare de fazer o que não combina com você. Isso não se harmoniza com a sua nova natureza. Quantos estão entendendo o que é exortar agora? Veja, essa é a exortação do Espírito. A exortação da carne é ver com os olhos naturais. Mas essa é a exortação que os irmãos mais gostam de fazer. Diminuir o outro. Você não diminui o outro, você mantém ele na posição. É assim que eu exorto. Nós precisamos de acreditar no irmão, porque o amor tudo crê. E precisamos de contar para ele o que ele é, porque ele é o mesmo que você é. Vocês dois estão em Cristo. Então diga para ele a realidade de Cristo. Declara na vida dele a realidade de Cristo. Quanto mais você fizer isso, mais ele vai corresponder. Você sabe, essa era a maneira como Paulo fazia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia lá, verso 1 em diante. A Bíblia fala que Paulo foi escrever uma carta para os coríntios. Mas os coríntios, irmãos, tinham uma vida torta, diferente da natureza deles. Vou te contar algumas coisinhas que tinha na igreja de Corinto, que Paulo menciona. Eles eram divididos. No culto tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, e os mais espirituais no cantinho era o grupo de Cristo. Tinha um cidadão que estava transando com a madrasta, e eles deixavam o cara no culto. Eles levavam uns aos outros aos tribunais, e discutiam as questões da igreja no tribunal. Imagina isso. A irmãzinha veio cantar no microfone, a outra não deixou. Vou te levar na justiça, vou te processar. Isso eram os coríntios. Eles tinham problema com os dons, gostavam dos dons espetaculares, então eles pregavam em línguas, sem intérprete. Pregavam em línguas. E o povo, aleluia. Fala, vocês ficaram loucos. Eles tinham outro problema, ficava bêbado na ceia, porque a ceia era com pão e vinho mesmo. Então Paulo diz, vocês vieram para comer, para encher a barriga, ou vieram para celebrar o corpo de Cristo? Então eles iam embora para casa bêbados. Culto hoje foi uma bênção, irmão. Bêbado. Eles ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido, e até se batizavam pelos mortos. O cara convertia e falava, minha mãe já morreu, eu não sei se ela foi salva, será que eu posso batizar por ela? E eles batizavam o sujeito pela mãe que morreu. Alguém perguntou isso hoje. Os mormons fazem isso, mas não é doutrina bíblica, está me ouvindo? Era só bagunça de coríntios. Se fosse você para escrever uma carta para eles, como é que você começaria a carta? Eu queria muito falar que vocês são santos, mas vocês estão longe desse padrão. Vocês são uma igreja, eu nem sei como qualificar vocês. Alguns eu acho que nem são nascidos de novo. Mas qual que é a visão que Paulo fala deles? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus está em Corinto, a todos os santos na Acaia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você está lendo 1 Coríntios, filho, 1 Coríntios. Então é 1 COR, capítulo 1. Obrigado. É capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha como é que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, vocês já são santos.
chamado para ser santo, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Verso 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Quando eu lembro de vocês, dou graças a Deus. Falou, mas como Deus é bom, o Senhor tem abençoado tanto aqueles irmãos, a propósito da sua graça que vos foi dada. Verso 5, ele diz, em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês, de maneira que vocês têm todos os dons, não vos falta nenhum, e vocês já estão aguardando a revelação, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha essa igreja, não é? Por que Paulo fala assim? Porque essa é a maneira de nós nos referirmos aos irmãos. Essa é a maneira de nós falarmos dos irmãos. É assim, por exemplo, que ele fala aos Romanos. Romanos 15, verso 14. Olha o que ele diz. Romanos 15, 14. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Eu estou convencido, estou convicto a vosso respeito. Veja, tinha problemas na igreja de Roma. Tinha dificuldades lá. Mas eu estou convicto a vosso respeito de que estáis possuídos de toda bondade, cheios de todo conhecimento, e todos estão aptos para admoestardes uns aos outros. Olha que maravilha. Aí alguém lê isso aqui e fala, a igreja de Roma era perfeita em Cristo, porque Paulo não conhecia mais ninguém segundo a carne, ele só fala segundo o Espírito. Certamente tinha irmãozinhos problemáticos em Roma, certamente eles também pisavam na bola eventualmente, mas Paulo tinha uma postura diferente. Sabe por que às vezes a obra de Deus não avança mais? Começa dos pregadores. Muitos pastores presumem o mal da igreja. Eles vêm pregar, e vêm pregar para um povo rebelde, um povo carnal, um povo que não quer servir a Deus. Olha a imagem que eles têm do rebanho deles. É a imagem de gente que não está em Cristo. E aí quanto mais eles vêm assim, mais o rebanho se torna, pelo menos aos olhos dele. Eu vou dizer para você, quando eu venho aqui pregar, ontem mesmo estava voltando para casa, estivemos pregando nossa conferência no Rio de Janeiro, uma bênção, quase 4.000 pessoas na conferência. É muito bom pregar lá. Eu falei para o Senhor, o que eu mais gosto de pregar é lá em Goiânia. Eu vinha conversando com o Senhor, parece que lá em Goiânia minha unção flui mais, eu saio, minha unção flui menos, lá flui mais. E eu fiquei falando para o Senhor, por quê? Porque é uma igreja abençoada, é uma igreja de vencedores. O povo tem fome de Deus, o povo tem desejo do Senhor. Eu ensino a palavra, eles querem aprender. Eu sei que muitos irmãos nem gostam muito das perguntas que estão aqui, mas toda banda que eu vou, porque eles recebem as minhas pregações aí nas cidades todas, e eles falam, pastor, de onde vem esse tanto de pergunta? Você inventa? Eu falei, eu invento. Até queria inventar algumas melhores. Não, os irmãos levam na hora, e eles fazem questão de esperar eu subir no púlpito e me entrega na mão para não dar tempo de eu ler, para eu falar no improviso. E eles falam, mas aqui na nossa igreja ninguém pergunta nada, eu já fiz um apelo, pode perguntar, ninguém quer saber nada. Eu falei, lá o povo discute teologia em casa. Não falei porque tinha um casal aqui discutindo livre-arbítrio na cama? Vê se dá vontade de namorar depois. Só o vencedor discute livre-arbítrio e fica feliz. Olha para cá, vê se isso não é uma igreja abençoada. Então, pastor que crê que a sua igreja é abençoada, ele vem pregar para um povo que é abençoado. E quanto mais ele prega que o povo é abençoado, mais bênção tem. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que julga ter vai ser tirado. E eu tenho uma igreja abençoada, que eu prego todo domingo, que eu ensino, que querem aprender, que absorvem. Compra o CD, compra a palavra, lê de novo, questiona, faz pergunta, querem desenvolver. Aí eu venho pregar feliz. Esse é o exemplo de Paulo. Paulo não andava desanimado, sabe por quê? Porque ele não via os coríntios na carne, ele via com olhos de fé. Quando eu olho para você, eu olho com olhos de fé. Olha para o irmão da sua célula com fé. Quantos são líderes de célula aqui? Como é que você olha para a sua célula? Ah, minha célula, o povo lá não quer nada com nada. Na minha célula o povo é carnal demais. Tem compromisso? Não, pastor, se eu não ficar pegando o pé, ninguém quer servir a Deus. Então veja, você está vendo eles na carne, como é que você espera que espírito flua?
Você tem que vê-los em Cristo. Eles estão em Cristo, foram enriquecidos em Cristo, possuem o Espírito de Cristo. Eles na verdade já possuem a mente de Cristo. E quando você fala as realidades da palavra de Deus, você vai começar a ver no natural. O problema de alguns é que acha que fé faz de conta, não é verdade? Não é faz de conta não, irmão. Chega para a irmã e fala: ei, irmã, seu marido já converteu? Ah, é pela fé, né, pastor? Ou seja, não converteu não, mas pela fé, né? Não, pela fé não é faz de conta não. Fé é uma certeza completa. Meu marido ainda não converteu no natural não, pastor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O cordeiro não vai ser comido sozinho. O sangue já foi aplicado, e o cordeiro vai ser comido pela família dentro de casa. Ele não está comendo o cordeiro ainda, mas ele vai comer, porque eu creio na promessa. Eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esse anda em fé. Mas tem a irmã que fala o quê? É, pela fé, né, pastor? Mas é difícil ali, difícil o negócio. Ele é um blasfemo, xinga os pastores tudo, fala que é ladrão, sem vergonha, diz que não vai para a igreja nem morto. Ou seja, você está vendo só o natural. Você está vendo só o natural e fala só o natural. Resolva não conhecer mais ninguém segundo a carne aqui hoje, mas vê pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Oh Deus, como isso é algo poderoso. Terceiro, para encerrar, os irmãos estão cansados? Viu como essa igreja é abençoada? Eu estava pregando num lugar desse uma época aí, uma reunião de pastores. Perguntei: os irmãos estão cansados? Eles ficaram em silêncio. Por isso eu gosto de pregar aqui. Olha para cá. Terceira coisa, até o ímpio nós não vamos mais olhar para ele segundo a carne. Vamos começar o jejum daqui 2 semanas, 2 domingos. Quantos vão participar do jejum aqui? Ah, pastor, nós não estamos na graça. Agora na graça eu vou ficar 21 dias sem comer. Só se quiser, essa é a graça. Na lei não tinha opção, aqui é só se quiser. O que é o jejum? Oração intensificada. Se você quer intensificar a sua oração, vem jejuar conosco. Mas está trocando o jejum pela bênção? Não. E nem trocando a oração pela bênção também não. Eu vou orar porque eu tenho fome dele. Eu amo tanto que eu quero mais dele. Eu quero perceber mais a presença dele. Eu quero sentir mais fogo no meu coração. Eu quero ver nuvem de glória onde eu chegar. Então intensifica a oração. Enche mais dele. Quantos querem ser mais cheios dele? Então nós jejuamos. Nós não fazemos barganha com Deus. Ninguém vai vir trocar aqui jejum por bênção. Nós não trocamos com Deus, porque já fomos enriquecidos, já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Mas o Senhor diz: você quer ficar mais perto? Chega mais perto, chega mais para cá, fica mais junto de mim. É isso que Ele está falando. E eu quero chegar mais junto, eu quero ter mais dele. E no jejum nós oramos pela salvação das pessoas. É uma tradição, eu reconheço, mas é uma tradição boa. Todo jejum nós oramos, tem uma fichinha que nós oramos por 3 pessoas, pelo menos 3, pode orar por quantas quiser, que não se converteram ainda, porque nós somos sacerdotes. Sacerdotes intercedem pelo ímpio. Nós ensinamos que cada crente aqui é um sacerdote, e você é sacerdote, e você não liga, porque quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que fica entre Deus e o homem. Jesus é o sumo sacerdote, mas você é o sacerdote. Você fica entre o pecador e Deus, e você vai diante de Deus em favor do pecador, dizendo: Deus, tem misericórdia, salva ele, manifesta o teu poder, a tua graça salvadora, livra ele. Esse é o sacerdote. Quantos são sacerdotes aqui? Então nós oramos. Mas presta atenção, se você vai orar pelo ímpio, e você trata ele, ou vê ele de maneira negativa: eu vou orar, mas esse aqui é ímpio demais, esse aqui não tem jeito. Presta atenção, sua oração ficou comprometida. Você tem que ver como Deus vê. Tem um irmão que eu amo muito. Ele teve uma experiência.
foi sair do shopping, e ele está indo para o carro dele. De repente, o cidadão com o carro do lado abriu a porta e pá! Com toda a força no carro dele. Ele olhou, acelerou o passo e falou: vou falar umas verdades para aquele cidadão. Vou dizer para ele que ele é filho do diabo, filho da perdição, destinado ao inferno. É verdade tudo isso? Provável. Aí, enquanto ele estava no caminho, ele disse que o Espírito falando para ele, Jesus falou para ele: eu amo aquela pessoa demais, morri por ela. Ela é ímpia, perversa, mas eu a amo mais do que a mim mesmo. Me entreguei por ela. O que você vai dizer para ela? Eu vou dizer que de hoje ela não escapa. Hoje ela vai ter um encontro com o Senhor. Oh Deus, tem gente que é valente, né? Mas o Senhor falou, continuou falando no coração dele: olha para ele, olha para ele, o que você está vendo? E ele disse que começou a amolecer o coração. E o Senhor falou para ele: você está em mim, e eu estou cheio de amor por ele. Então meu amor está dentro de você também. O que você vai falar para ele? Aí quando ele foi chegando perto, o cara afrontou ele e falou: o que foi? Tem alguma coisa errada? É que são as coisas, né? Tem alguma coisa errada? Ele falou: tem muita coisa errada, mas eu conheço um que conserta tudo. Tem alguém que te ama profundamente. Eu não sei como é que está a sua vida, o que você anda fazendo, o que você anda vivendo, mas Deus te colocou aqui hoje para eu te dizer. Enquanto eu vim andando lá, Ele falou comigo: fala para ele que eu o amo profundamente. Por isso que eu gosto de pregar nessa igreja. Qual outra igreja tem um membro desse? Esse é um membro para deixar qualquer um feliz. Por quê? Porque ele é gente, ele assumiu que estava com vontade de falar umas verdades. E é verdade que o cara é filho da perdição? É verdade que ele é filho do diabo? Mas tem uma verdade maior: Jesus o ama profundamente. Como é que você olha para o ímpio? Como é que você vê o seu vizinho, aquele mala? Como é que você olha para aquele seu colega de trabalho, traíra, miserável? Então, se você é carnal, você vai ver de maneira carnal. Vê pelo Espírito, vê como Jesus vê, porque Ele vai te perguntar: o que você vai dizer para Ele? O que você está vendo nele? Porque o Senhor falou para esse irmão: eu o amo profundamente, eu morri por ele, eu dei minha vida por ele. O que você vai dar para ele hoje? Uma palavra de maldição? Uma palavra de condenação? Ou vai contar para ele as boas novas? Qual é a boa nova? A boa nova é que os pecados do mundo foram perdoados. Aqui mesmo, 2 Coríntios, projeta para a gente ler 2 Coríntios 5,19. Qual é a boa nova? A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados. Deus hoje não está imputando a ninguém os seus pecados. Deus não está fazendo conta dos pecados. Deus quer que a gente conta para as pessoas que na cruz o pecado de todo mundo foi cravado. Eu sei que os calvinistas, né, acreditam que Jesus morreu só pelos eleitos. Respeito isso. Não quero discutir teologia com você, mas eu creio que o Deus que amou o mundo de tal maneira, morreu por esse mundo que Ele amou. Não morreu por alguns, morreu por todos. Pergunto para você: se Ele morreu por todos, o pecado de todos foi cravado em Cristo, sim ou não? Muito bem. Se o pecado de todos foi cravado em Cristo, todos estão perdoados? Alguns ficam em dúvida agora. Estão ou não estão perdoados? Estão. Mas estão salvos? Por quê? Porque a salvação não é só pela graça, é pela graça mediante a... Veja, se fosse só pela graça, todo mundo estaria salvo. Todo mundo estaria salvo. Seria universalismo. Mas não é só pela graça,
é pela graça mediante a... Então, ele precisa de crer. Por isso nós pregamos, para que ele creia. Aí na hora que ele crê com o coração e confessa com a boca, então ele é salvo. Mas já estava perdoado, sim ou não? E quando você prega para alguém, olha para cá, e ele não aceita, ele continua perdoado? Sim. Mas ele vai para o céu? Porque ele não aceitou o pagamento, continua com a dívida. Jesus pagou a dívida para ele, mas como ele não aceitou o pagamento, ele falou: deixa que eu mesmo pago. Vou fazer umas boas obras, vou dar umas esmolas, eu vou fazer o bem, fazer uma caridade, eu mesmo pago a minha dívida. Como ele mesmo quer pagar a dívida, então ele não está aceitando o pagamento de Cristo. E como ninguém pode pagar a dívida, ele vai ser condenado. Sabe a coisa mais angustiosa? É que o inferno está cheio de gente perdoada. Estavam perdoados, só não aceitaram o perdão. Então olha para cá, qual que é o pecado que leva as pessoas para o inferno hoje? É matar? Roubar? Adulterar? É ser egoísta? Cheio de ódio? Qual que é o pecado que leva para o inferno? Não pode ser esses. Por quê? Esses pecados não foram cravados em Cristo, sim ou não? Foi. Então qual que é o pecado que condena hoje? Não crer. Só isso. A única coisa que Deus pede hoje é que você creia. Quem crer está salvo. Quem não crer já está condenado. É só crer. Então qual que é o pecado que leva ao inferno? Não crer. Então quando você estiver orando, muda a sua ótica desse ímpio. Veja-o como alguém que é alvo do amor de Deus. Entendeu? E comece a ministrar que ele vai ter entendimento, vai ter luz de Deus, revelação do perdão que ele já recebeu, para que então seja salvo, possa crer e ser salvo. Não adianta você orar por alguém vendo ele sempre de maneira natural. É preciso ver de maneira espiritual. Pastor Eibe, muito meu amigo, ele conta que isso ele ouviu pessoalmente de um pastor que hoje é líder de um dos maiores ministérios com presidiários dos Estados Unidos. Ele conta que esse pastor, ele era de uma gangue chamada Hells Angels. Hells Angels significa anjos do inferno. Todos eles são cabeludos, barbudos, andam em motocicletas enormes, que tem aqueles que dão assim alto, normalmente Harley Davidson. Normalmente usam como se chama? Um blusão, um roupão, como é que é? Um negócio preto, colete. Tem uma logomarca, eu acho que eles têm uma logomarca na forma de uma caveira também. Mas o mais comum é uma asa. É isso, pastor Reinhard? Então, daí você está vendo que tipo de gangue é essa, não é gente boa. E esse irmão, ele entrou para essa gangue quando ele era jovem. Cabelão, barbudão, droga, bebida, arruaça, um inferno. Mas a mãe dele era crente. E a mãe dele pregava para ele, insistia para ele, que ele tinha que converter, que ele tinha que ir para a igreja. E ele, obviamente, não aceitava. Aí ele conta que um dia sua mãe aprendeu o princípio de fé, de crer e confessar. E ela então mudou a estratégia. Ela começou a colocar versículos na roupa dele. E ele saía, na hora que ele saía, enfiava a mão no bolso, olha um versículo. Põe outro bolso, outro versículo. Ele ficava aziado com aquilo. Um dia ela resolveu mudar o nome dele. Ela falou: você é barbudo, cabeludo igual Moisés. Você é Moisés. Porque Deus vai te usar para tirar a gente do inferno. E aí ele chegava em casa, ela falava: já chegou, Moisés? Ele dizia: meu nome não é Moisés. E ela fala: para Deus agora é. Ele conta que um dia teve uma briga de gangue. Ele pensou: vou morrer hoje. Pegou um telefone público, ligou para a mãe dele, falou: mãe, estou ligando porque eu vou morrer, estou cercado, e você fala de aceitar Jesus, o que eu tenho que fazer? Ela falou: pois não, Moisés. Ele conta que ela fez uma oração com ele por telefone e falou para ele: agora você está salvo. Ele falou: então agora, o que eu faço? Fique em paz, agora eles não podem tocar em você mais. E ele de fato creu, ficou em paz e foi livrado naquele dia e se tornou hoje um ministério. Sabe por que às vezes você não vê
seu filho, seu marido. Eu falo mais de marido porque normalmente a mulher converte primeiro. Sabe por que você não vê ele se convertendo mais rápido? Porque você vê ele de maneira negativa, natural, carnal. Enche o seu coração com a imagem espiritual. Eles vão ser usados por Deus, vão ser cheios do Espírito. Seu filho, as minhas filhas desde pequeno, o salmo que eu mais gosto de confessar para minha família é o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. E minha mulher é essa, uma parreira cheia de uva, deliciosa, doce. Essa é minha mulher. E eu desfruto mesmo. Hoje já falei para ela isso. Tanto que ela é doce. Mas as minhas filhas, o texto continua dizendo, são rebentos da oliveira ao redor da minha mesa também. O que é rebento da oliveira? É azeitona fresca, é ungida do Senhor. Tem um óleo e fala, minhas filhas são ungidas de Deus, são mulheres de Deus. Eu não sou preocupado com o que elas possam fazer, não me interessa as obras que elas possam vir a realizar. Não, eu só quero que elas sejam ungidas do Senhor. É assim que você vê? Ou que você fala, né? Esse meu filho aqui é menino encapetado. Aquele outro ali, menino difícil. Aquele é difícil, mas eu gosto muito dele, é meu filho, Deus sabe, mas eu tenho que falar a verdade. Não, a verdade não é o que você vê, a verdade é o que a palavra de Deus diz. Amém, meus irmãos? A verdade é o que a palavra de Deus diz. Deixa eu só encerrar lendo um versículo que eu gosto, lá em Tito 2, verso 11. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso inclui seu vizinho, isso inclui aquele homem aparentemente inconversível, isso inclui aquele bêbado, aquele drogado, isso inclui a todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quantos creem nisso? Eu falei para você que no final você ia sentir justiça, paz e alegria no Espírito. Quantos estão sentindo isso agora? Então o reino de Deus está no seu coração. Fique em pé onde você está.